Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado para você que está consumindo meus vídeos, que está divulgando, que está curtindo, que já é inscrito. Se você não é inscrito, é agora o teu momento, cara. Não perde teu tempo, é só clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para ficar atento aos próximos vídeos que estarão sendo divulgados aqui no canal. Muita coisa ainda está por vir, a gente vai fazer diversos vídeos. Esse canal aqui é para ser uma plataforma voltada para você que gosta de fotografia ou você que é um interessado, uma pessoa curiosa, que tem curiosidade sobre esse assunto ou que tá aqui de passagem e não sabia, não conhecia meu canal. Seja bem-vindo. Tem outros vídeos aqui dentro que eu abordo diversos assuntos da fotografia. Eu tenho certeza que você vai curtir, então vai lá, curte já os outros vídeos, já assiste, já maratona meu canal, tu vai gostar demais e bora para este vídeo. No vídeo de hoje vamos finalizar a nossa playlist de processos criativos. Calma aí, você não sabe que eu tenho uma playlist de processos criativos? É simples, é só você entrar no meu canal e você vai visualizar que eu criei um conteúdo específico sobre processo criativo. Eu me inspiro muito no meu processo criativo e esmiucei cada etapa para que você, que às vezes tem dificuldade de pensar um processo de criatividade, um processo que você quer desenvolver, um projeto autoral fotográfico, um projeto de fotografia e não tem muito bem um passo a passo definido, eu te mostro um passo a passo definido e hoje a gente vai finalizar esse passo a passo. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não tá entendendo muito bem o que está acontecendo, eu tenho uma playlist específica sobre processos criativos. Volta lá, assiste desde o primeiro, a gente fez etapa por etapa, cada coisa e foi abordando cada tema, dando exemplos, dando referências para vocês, falando muito sobre referências. Então se você quer adentrar esse universo, quer conhecer ainda mais como esmiuçar e como deixar o teu processo ainda mais desenvolvido, se você está um pouco travado, não tem muitas ideias, não sabe muito bem como desenvolver cada etapa, essa playlist é feita para você e hoje a gente vai finalizar ela. Foram vários vídeos gravados, na verdade a gente tentou gravar, eu e o diretor, meu irmão no caso, Henrique, a gente tentou gravar toda a playlist dentro do nosso cenário como habitual que vocês estão acostumados, mas infelizmente no última etapa do processo criativo que a gente já havia gravado, tivemos um problema com a câmera que a gente estava gravando, a gente não achou que tinha gravado e no final das contas não olhamos e cometemos um erro aí, acabou que esse processo ele já estava gravado, mas no final das contas deu esse problema, corrompeu o arquivo, então a gente não ficou com o vídeo gravado e eu tô tendo que regravar de novo, mas isso não muda nada, a gente vai aqui abordar de um tema que pra mim finaliza muito bem todo esse processo criativo. É a última etapa que muitas pessoas acabam não chegando nessa última etapa ou na verdade, entre aspas, desistem ou não dão seguimento a ela, né? Acabam se afastando desta etapa específica e acabam ficando só com as outras. Mas na minha opinião, essa etapa é o que eu vou falar pra vocês e aqui de novo, eu digo, na minha opinião, é uma das etapas mais importantes, não que outras não sejam e tudo mais, mas na minha opinião essa etapa específica pode diversificar dentro do mercado da fotografia, mercado da arte, mercado de um monte de coisa, porque é aqui que muita gente acaba tendo um pouco, não só dificuldade, mas também a palavra é preguiça, a pessoa tem um pouco de preguiça, eu também já tive essa preguiça, ainda às vezes tenho, mas a gente vai ter que corromper essa barreira, abrir essas portas para justamente você conseguir absorver muito bem tudo que eu vou falar aqui dentro nesta última etapa da nossa playlist de processos criativos. E você deve estar se perguntando qual é a última etapa do nosso processo criativo. A última etapa do nosso processo criativo é fala e texto. Como assim fala e texto? Me explica isso, Nicolas. Como assim fala e texto? Como fala e texto estão ligados dentro desse processo criativo, dentro de criar uma imagem, dentro de criar um projeto visual, né? Um projeto fotográfico. Como isso pode estar inserido dentro dessa dinâmica de processo criativo que a gente está abordando aqui dentro. Simples, muitas pessoas acabam se equivocando e se esquecem que um dos meios que a gente tem, a fotografia tem, você que é fotógrafo, você que é artista visual, você que está começando, você que já está calejado, você que já entende muito desse universo, a gente tem a sorte, nós fotógrafos, artistas e tudo mais, a gente tem a sorte e a oportunidade, nem a sorte, é a oportunidade, é melhor dizendo a palavra, de podermos mostrar nosso trabalho muitas vezes em leituras de portfólio. E como assim? O que é uma leitura de portfólio? Bom, leitura de portfólio, para quem não sabe ou para quem nunca fez ou que vai fazer ainda, já fez, quem já conhece certamente já ouviu falar esse termo, ou já escutou esse termo e nunca entrou numa leitura de portfólio, não sabe como é o seguinte, você leva o seu material, os seus projetos, pode ser 1, 2, 3, 4, não sei quantos você tem, e
alcança isso, coloca numa banca, a pessoa está na sua frente, é um leitor de portfólio, pode ser um professor, pode ser um outro artista, pode ser um galerista, pode ser um crítico, alguma coisa desse gênero. A pessoa que está na sua frente é uma pessoa entendida, né? E ela vai perguntar sobre o seu trabalho, ela vai fazer perguntas, ela vai querer entender. Você, na verdade, entre aspas, vai estar vendendo o seu trabalho para essa pessoa. Não no sentido de precificação, mas vendendo a tua ideia. Você vai estar tentando... Você tem, muitas vezes, a leitura de portfólio que eu participei, eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 10 ou 12 minutos, mais ou menos, para explicar 2 trabalhos que eu levei. Eu já participei de uma leitura de portfólio, então imagina, eu tinha que dividir meu tempo para falar para a pessoa. Então eu tinha que explicar para ela, ela tá vendo aquelas fotos a primeira vez na vida dela. Ela não me conhece, não conhece meu trabalho, então você tem que falar. Por isso que fala e texto. Depois a gente vai falar especificamente sobre o texto. Agora a gente vai apenas pensar nessa etapa de fala. E a fala é uma das muitas dificuldades que às vezes a gente enfrenta sendo fotógrafos. Por quê? Porque a gente acaba achando que apenas a imagem vai nos sustentar, ela vai nos sustentar no sentido de que a gente não precisa explicar sempre o que está fazendo, né? Porque a gente tem aquela ideia lá que pra mim é um perigo a gente se abraçar sempre nela, né? Se abraçar assim, se agarrar, ficar abraçado nessa boia, né? Nessa sustentação, quer dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Desculpa, mas ela não vale. Eu vou ter que aqui cortar esse mal pela raiz, esse mal que eu... em workshops, em pessoas que às vezes me mostram o trabalho, conversam comigo. Nicolas, não tenho uma turma atrás de mim, não tenho uma galera, não tenho um abaixo assinado, não tem nada disso. Eu acredito que isso é uma das grandes falhas para quem principalmente está começando, principalmente não se atena muito a esse universo, principalmente da leitura de portfólio, em achar que você vai mostrar suas imagens do seu projeto e basta, né? Basta por si só. É um grande equívoco, né? Na minha opinião, eu já pensei assim também, eu estou ainda mudando isso em mim, me acostumando justamente a fazer esse desafio de falar sobre o meu trabalho, meu próprio trabalho. E você conseguir falar sobre o seu próprio trabalho, sobre o seu portfólio, parece muito simples, né? Explicar para alguém, que nem eu dei o exemplo da leitura de portfólio. Mas na verdade é um desafio você se colocar nessa situação, né? Um cara perguntar sobre o assunto do que você está abordando e você começar a despejar palavras e aquilo se encaixar exatamente com o que você já produziu. É super complicado. Tente você mesmo, você que está criando um projeto, você que tem um projeto, se olhe no espelho e tente explicar de maneiras diferentes e tentar ver se você consegue entender muito bem o que você está falando sobre o teu próprio trabalho, né? É muito complicado. Tem gente que acaba achando que entrar numa leitura de portfólio é simplesmente jogar as imagens na frente do leitor, né, do crítico, do estudante, da pessoa que está olhando as tuas fotos, e ela vai te selecionar porque as imagens são belas, né? Para você que tem assim um pouco de receio sobre falar em público, falar sobre o seu trabalho. Então, a primeira dica que eu digo, depois de tudo que você já fez nesse recorrido aí sobre processo criativo, sobre estar com o trabalho desenvolvido, você já tem as referências, você já experimentou, você já testou, você já fez todas essas etapas, analisar o que você já tem esse trabalho. É começar a falar sozinho sobre ele, né? Como eu fazia, né, nos meus projetos, tanto da família, quanto tantos outros que eu já desenvolvi, ou que eu estou na minha cabeça desenvolvendo, muitas vezes que eu sei falar sobre o meu trabalho, as pessoas me perguntam, como tu consegue e tudo mais, né? Muitas vezes eu consigo dentro do banho, né? Aquela coisa, eu tô dentro do banho, né, lavando o cabelo ali, pensando, na minha cabeça eu acabo pensando coisas que eu poderia falar, pensando perguntas que a pessoa poderia me dizer. No meu dia a dia, volta e meia, eu começo a me questionar sobre o meu trabalho, e isso vai me ajudar a fortalecer o meu pensamento e me ajudar a conseguir explicar o que eu estou fazendo com a fotografia, né? E tem gente que acha que não precisa. Me desculpa, eu acho que você está errado quem pensa assim, né? Você precisa saber falar sobre o que você faz. É normal, em qualquer profissão você tem que entender o que você está fazendo, né? Então por que na fotografia a gente tem que ser a par, né? A gente não precisa explicar. Mentira, a gente tem que saber explicar. Vamos acabar com esse estigma. A fotografia não, o cara que é o fotógrafo, o cara que é o artista, ele não precisa falar sobre isso, né? Ele tem que só mostrar as imagens. Não. Por quê? Por que a gente tem que ser o pedestal diferente, né? Isso, viu? Eu já começo a me questionar. Eu sou um cara que se questiona muito, na verdade, né? Isso aí é um pouco até de problema. Mas beleza, tudo bem. Vamos para o próximo tópico. Já outro pedaço dessa etapa, né, que está junto, né, está colado. É uma coisa... Não existe a fala sem o texto, né? Não existe
uma coisa única, né? Para você conseguir jogar para fora, né? Ter o vocabulário é preciso ter o texto. Então, por isso que essa etapa é fala e texto. E agora, nesta etapa especificamente do texto, muitas pessoas aqui que são fotógrafos, às vezes são fotógrafos porque não gostam de ler, né? A pessoa... eu tive dificuldades e ainda tenho de começar a gostar dessa prática da leitura, né? É uma prática, é algo que a gente tem que ter na cabeça, que vai nos auxiliar muito. E na fotografia, o texto ajuda demais. E é algo que também, juntamente com esse estigma de que a imagem vale mais do que 1000 palavras, eu prefiro outra frase, que é a seguinte: textos evocam imagens e imagens evocam textos, né? São igualitárias, né? Elas se carregam junto, elas estão de mãos dadas, andando juntos num parque, muito felizes. Então, assim, dentro desse processo de criar, né, de desenvolver a criatividade, tem gente que acha que a gente não precisa ler textos teóricos, né, textos filosóficos, esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, que nem eu dei o exemplo da leitura de portfólio, que você é obrigado a falar, e nem precisa ser só na leitura, né? Você pode falar para um amigo, explicar o teu trabalho para outra pessoa, a pessoa que quer te contratar, sei lá, alguém, sei lá, você tem que saber falar sobre o seu trabalho, você também tem que saber escrever sobre ele. E muitas vezes a escrita, né, dentro do trabalho da fotografia, ela não precisa ser exatamente o que você fala, né? Ela pode ser escrita de uma forma um pouco mais poética, um pouco mais filosófica, né? Eu aqui tenho certeza que muitos dos fotógrafos e referências que eu trouxe aqui dentro dos nossos vídeos, das playlists, todos eles têm textos, né? Eles têm publicação no site explicando sobre como o trabalho foi feito e como o trabalho funciona de forma mais poética, às vezes um pouco mais romântica, mas trazendo texto de outros escritores, né? Eles abordam muito a literatura para defender o trabalho que eles estão desenvolvendo. Então você que está ao mesmo tempo, agora que já passou por passou por todos esses processos fotográficos, né, esses processos criativos e tudo mais, que a gente está aqui discutindo, abordando dentro do vídeo, por que não pegar o seu trabalho e começar a escrever sobre ele? É muito complicado. Eu, especificamente, esse ano, né, eu estou desenvolvendo um livro, né, de fotografias, estou no processo ainda. Na verdade ele já está pronto, só tenho que colocar ele na rua e tudo mais, imprimindo, no caso, né, ir para uma gráfica imprimir. E eu tive que, dentro desse processo, né, onde eu tenho as imagens, estou desenvolvendo o livro, eu tenho que ter um texto de sustentação. Para mim foi a parte mais dificultosa e que eu tive que larguei de mão uma hora o texto, não queria saber mais, aí eu tive que voltar nessa etapa, tive que reescrever, pedir ajuda, obviamente, solicitei ajuda de outras pessoas, pedi para as pessoas lerem o que eu estava escrevendo, pedi opinião de outras pessoas, é muito importante você ter opinião, mas o texto ele vai justamente te ajudar nessa etapa de conseguir colocar para fora e deixar o teu trabalho ainda mais coeso, né? O texto ajuda isso, né? A palavra vai ajudar muito isso. Os textos, eles estão presentes na fotografia. Sempre estiveram, né? É como eu falei já agora no vídeo. A gente não tem que abdicar uma coisa para ter a outra, né? A gente não precisa matar uma coisa para só ter a outra. A fotografia necessita do texto da mesma forma que o texto também necessita da fotografia em diversas vezes. Óbvio, a gente não precisa carimbar as coisas aqui, ser radical, que sempre tem que ter, sempre não sei o que. Não precisa ser 8 nem 80. A gente não precisa estar nesse cabo de guerra estendendo essa corda, assim, puxando tanto que a tela vai arrebentar e ninguém aguenta mais. Não, você tem que exercitar isso, porque da mesma forma que você vai ser obrigado a falar sobre o seu trabalho, em algum momento, se você colocar o teu trabalho num concurso fotográfico, num edital, num festival, sei lá, pode ser até um concurso de uma única imagem, sabe? Coisas, isso acontece diversas vezes, não precisa ser os concursos gringos, pode ser os concursos aqui, na minha ocasião, de Porto Alegre, pode ser alguma coisa do gênero. Escrever uma legenda no Instagram, você está utilizando a palavra para falar da imagem. Sempre, sempre. Viu? É algo tão simples que às vezes a gente não dá bola. Então, muitas vezes você vai lá, digamos, postou a foto no Instagram e ela compõe o teu projeto. Muitas vezes você vai ter que escrever para a pessoa entender por que aquela foto é assim, o porquê que tu tá criando aquilo, por que você tá desenvolvendo isso, deixando de fazer aquilo. Muitas vezes o texto ele vai te auxiliar. Outro exemplo aqui que eu posso dar para vocês, para deixar ainda mais claro. Exposição fotográfica. Muitas vezes dentro de uma exposição você vai ter um texto que vai estar no fim da exposição ou no início da exposição para justamente te auxiliar a entender aquela composição toda de imagens que o artista colocou na parede. Então o texto
é um exercício que você tem que fazer e é um exercício muito difícil, eu entendo, eu também tenho dificuldades, eu ainda tô engatinhando assim nesse processo de conseguir escrever sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu produzi, o que eu estou produzindo, né? É super complicado. Materiais, né? Tem livros que vão te auxiliar nesse tipo de coisa. Eu sou fã de livros de teoria de fotografia e aí tá os temas que talvez vocês possam anotar para justamente buscar depois, que são teoria da fotografia, filosofia da fotografia. Tudo isso vai te auxiliar a criar uma bagagem, né? Um acervo verbal que vai te ajudar a desenvolver a tua escrita para que justamente tu consiga defender o teu trabalho de forma novamente escrita. Bom, galera, então chegamos ao fim da nossa playlist de processos criativos. Esse foi o último vídeo dessa playlist. Espero eu criar outra playlist, talvez com o mesmo tema, com uma outra dinâmica, não sei, só o futuro dirá, ele que nos aguarda. Então, muito obrigado para você que consumiu toda a playlist, que está consumindo meus vídeos. Se você ainda não viu, eu postei um vídeo semana passada sobre fotolivros. Vai lá ver, tá muito massa. Eu tô mostrando toda a minha coleção de fotolivros. Vão ter outros vídeos sobre fotolivros, livros também sobre teoria da fotografia, no que a gente abordou aqui hoje. Então, por favor, deixa o teu like, te inscreve no canal, fica ligado que vai vir muito material ainda. Ih, tem muita novidade ainda para vir. 2021 promete aqui para este canal. Muito obrigado para você que está acompanhando. Até semana que vem. Fui!